Shalom, bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça, paz, comunhão do Eterno, seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós vamos ministrar hoje a palavra do Eterno, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: exortação à piedade. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Yeshua. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixões da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não vos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Até aqui que o Eterno abençoe essa porção da sua palavra no dia de hoje. Nós vamos entender um pouquinho sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida de todo ser humano? A santificação. A santificação é a separação, é você ser separado daquilo que o mundo vive, convive, aceita, faz parte. Então, santificação é separação daquilo que é prejudicial ao próximo, a Deus, ao semelhante. Então, essas coisas nós temos que evitar. Deus é santo e por isso só podemos ter comunhão com Ele por meio de uma consciência limpa e pura. Se nós queremos ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, ter as nossas orações respondidas, quanto mais nós nos curvamos, quanto mais nós nos voltamos para Deus, melhor a nossa consciência limpa e pura. Após conhecer a verdade, é preciso deixar a sujeira deste mundo e viver de acordo com os padrões morais e espirituais estabelecidos pela sua palavra. Paulo fez referência ao pecado da fornicação, muito comum naquela século na sociedade, assim como é nos nossos dias. O verdadeiro convertido preserva o seu corpo para ser habitado pelo Espírito Santo. Por isso, não se entrega ao pecado, à depravação e à imoralidade. Então, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Então, para Deus, o importante é a santificação. Deus é santo, por isso só podemos ter comunhão com Ele por meio de uma consciência limpa e pura. Após conhecer a verdade, é preciso deixar a sujeira deste mundo e viver de acordo com os padrões morais e espirituais estabelecidos pela sua palavra. Paulo fez referência ao pecado da fornicação, que é muito comum naquela sociedade, assim como é nos nossos dias. O verdadeiro convertido preserva seu corpo para ser habitado pelo Espírito Santo. Por isso, não se entrega ao pecado, à depravação e à imoralidade. O casado deve ser fiel ao seu cônjuge e o solteiro deve se preservar e só manter relações sexuais após o casamento com o propósito de não desagradar a Deus.
Então, a santificação consiste em ter uma vida separada para Deus em todas as áreas, não somente na nossa vida sexual, mas a nossa maneira de ser, de fazer, de nos relacionar com as pessoas. Mas nós sabemos que uma das coisas que pega de uma forma muito visível é a respeito do casamento. Então, aquele que é casado deve ser fiel ao seu cônjuge e o solteiro deve se preservar e só manter relações sexuais após o casamento com o propósito de não desagradar a Deus. Ter isso em mente, ter isso em consciência. A santificação consiste em ter uma vida separada para Deus. E isso exige renúncia de tudo aquilo que desagrada a Deus. Consiste em ter uma vida separada para Deus. Tudo que agrada a nossa carne, querido, é contrária à vontade do Espírito Santo. Tudo aquilo que nos satisfaz a nossa carne, tudo aquilo que a nossa carne sente prazer, deve ser banida, separada de nós. Consiste em nós termos uma vida separada para Deus, tudo que agrada a nossa carne e é contrária à vontade do Espírito Santo. Nós vamos ver no versículo 6 e 7, diz assim a palavra do Eterno para nós. Versículos 6 e 7. Ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Então, ninguém oprima ninguém, ninguém engane ninguém. Então, Paulo fez uma série de advertências aos Tessalonicenses, por eles, por eles viviam na busca, porque eles viviam na busca desenfreada dos prazeres carnais, das impurezas, obstinidade, os casados eram infiéis e os solteiros se entregavam à fornicação. Então, o apóstolo deixou isso para os Tessalonicenses, essa carta para os Tessalonicenses, de uma forma muito clara, que Deus não tolera a injustiça. O homem trair sua esposa ou vice-versa comete uma injustiça contra ela, contra os seus próprios filhos. E se a mulher com quem ele se relaciona é casada, o seu marido também foi injustiçado. Não podemos esquecer que o Senhor, que é justo juiz de toda a terra, abomina toda espécie de engano e de mentira. Ele vem em defesa daqueles que sofreu o agravo em qualquer área de sua vida. Ele é o justo juiz de toda a terra. Então, quando ele fala que ninguém oprime ou engane, Paulo fez uma série de advertências aos Tessalonicenses, porque eles viviam na busca desenfreada dos prazeres carnais, das impurezas, da obstinidade. Então, aqueles que eram casados eram infiéis e os solteiros se entregavam à fornicação. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro que Deus não tolera injustiça. O homem que traz sua esposa ou vice-versa comete uma injustiça contra ela e contra os seus próprios filhos. E se a mulher com quem ele se relacionou é casada, o seu marido também foi injustiçado. Então, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, que o Senhor Yeshua, ele é um justo juiz de toda a terra, abomina toda espécie de engano, toda espécie de mentira. Ele vem em defesa daqueles que sofreu o agravo em qualquer área de nossa vida. Ele é o justo juiz de toda a terra. Então, o verdadeiro convertido preserva seu corpo para ser habitação do Espírito Santo. Por isso, não se entrega ao pecado, à depravação e à imoralidade. Então, a vontade de Deus para a nossa vida é uma vida de santificação. Deus é santo, por isso nós só podemos ter comunhão com Ele por meio de uma consciência limpa e pura. Após conhecer a verdade, é preciso deixar
a sujeira do velho mundo e viver de acordo com os padrões morais e espirituais estabelecidos pela palavra de Deus. Paulo faz referência ao pecado da fornicação, que era muito comum naquele século, naquela sociedade, e assim como é nos nossos dias. Hoje o pecado da fornicação rola solto no nosso meio, na nossa sociedade. Então, o verdadeiro convertido preserva seu corpo para ser habitação do Espírito Santo. Por isso, não se entrega ao pecado, à depravação e à imoralidade. Então, aquele que é casado deve ser fiel ao seu cônjuge e aquele que é solteiro deve se preservar, somente manter relações sexuais após casamento, com o propósito de não desagradar a Deus. Então, a santificação consiste em ter uma vida separada para Deus. E isso exige renúncia de tudo aquilo que desagrada a Deus. Consiste em ter uma vida separada para Deus e tudo que o agrada a nossa carne é contrária à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. Ninguém oprima ou engane. Paulo fez uma série de advertências aos Tessalonicenses. Porque eles viviam em busca uma busca desfreada em prazeres carnais, impurezas, obstinidade. Então, os casados eram infiéis e os solteiros se entregavam à fornicação. Então, nós devemos lembrar, querido, que a santificação é separação. Não é somente isso, os pecados sexuais, que é pecado. Tem uma série de coisas. Quando nós nos prostituímos, o que é ser prostituir? É ser infiel. Quando nós somos infiéis a Deus, à sua palavra, ao nosso compromisso com Ele, com o nosso ministério, tantas outras coisas nos leva a distanciar de Deus, a ter uma vida fria espiritualmente. Nós contaminamos o templo, que é o nosso corpo, do Espírito Santo. Deus habita em nós. Isso nos leva a pensar numa vida de santificação, santificando a nossa boca com as palavras que permitimos sair dela, quando nós abrimos brecha, quando nós damos lugar para o inimigo, querido. Nós devemos vigiar, tomar cuidado. O verdadeiro convertido preserva seu corpo para ser habitado pelo Espírito Santo. Por isso, não se entrega ao pecado, à depravação e à imoralidade. Então, vigie, querido, esteja atento. Nós temos um Deus que é santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus os abençoe, reflita sobre isso, na medida do possível, se esforce, querido, para você ter uma vida separada para honrar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Até amanhã, se o Eterno assim permitir. Fiquem no Shalom de Deus. Na próxima semana, nós vamos estar dando um tempo para que você se dedique mais. É período de festa, um período que você vai ter mais tempo para estar com a família, fazer compra. Então, nós vamos dar uma pausa a partir de domingo. Então, segunda, terça, até passar o ano novo, nós vamos dar uma pausa de uns 15 dias para que você tenha tempo de estar com os teus. E até amanhã, se o Eterno assim permitir. Fiquem no Shalom de Deus.